primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 57, quem encontrou, diga amém. Na versão que tenho aqui diz o texto: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Deus, nós nos rendemos à Tua presença nesse instante. Estamos felizes por estar aqui, podendo adorar, cultuar o Teu nome nesta noite, podendo sentir a Tua presença real neste lugar, Senhor. Como é bom poder Te adorar e expressar a nossa gratidão, expressar ao Senhor aquilo que temos de prestar a Ti como um culto, Deus, racional. Ó Pai, nós pedimos nesta noite a Tua primazia, Senhor, sobre nossas vidas. Ó Deus, que toda palavra proferida dos meus lábios não seja do meu conhecimento, nem tampouco de mim mesmo, ó Deus. Eis-me aqui como instrumento Teu, como canal desobstruído da Tua graça, para ministrar a Tua palavra nesta noite, ó Pai, a fim de que vidas e corações sejam transformados, impactados pelo poder transformador da Tua palavra. Nós repreendemos toda e qualquer tentativa do inimigo que venha tentar interferir no apregoar e o aprender da Tua palavra, que permaneça, prevaleça continuamente neste lugar a primazia do Senhor e a Tua ação especial do Teu Espírito Santo. É a oração que te fazemos e a fazemos em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esta carta o apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos em Corinto com um objetivo. Paulo estava um pouco tão preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, e Paulo então se preocupa para exortar a mesma acerca de algumas coisas, porque a igreja ela tinha então se dividido em vários grupos. E Paulo procura levá-los a resolverem as suas diferenças, a voltarem a ser unidos como a igreja de Cristo, da forma que esta igreja deve ser. Paulo também tinha o intuito em escrever esta carta para pedir então a opinião acerca de alguns assuntos. E Paulo diz o que pensa a respeito daquilo que a palavra lhe orientava. Embora a igreja vivia ali algumas discordâncias, Paulo então ensina verdadeiramente que a palavra de Deus pregava. E uma das questões mais discutidas naquela época era acerca dos dons do Espírito Santo, assunto tratado nos capítulos 12, no capítulo 14. Mas Paulo, com muita tranquilidade, Paulo ensina, Paulo prega, exorta, porque Paulo tinha no seu coração um desejo: viver unicamente a palavra. Por isso ele com alegria expressava: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo tinha esta convicção, porque vivendo em Cristo, ele então desprezou as coisas da carne, do pecado, e agora a sua vida era totalmente, integralmente submissa a Deus. Por isso Paulo não tinha nenhuma dificuldade em falar acerca desta palavra. Além de algumas questões de doutrina, Paulo se preocupa também com a oferta que a igreja recolhia. Mas o texto que lemos trata de um momento e uma instrução acerca da morte. Muitas pessoas têm medo da morte. E pasmem, muitos cristãos, crentes em Cristo, estão com medo da morte. Alguns estão temerosos quando o grande dia chegar. Alguns estão temerosos quando, porventura, o seu corpo cumprisse aquilo que a palavra orienta, de que vai voltar ao pó. Alguns estão temerosos porque sabem que após a morte segue o juízo. Daí então esta preocupação: o que vai acontecer com a minha vida depois da morte? A pergunta é: em quem você tem baseado a sua convicção acerca pós-morte? E o texto que lemos, se nós pegarmos então a perícope desse texto, a partir do versículo de número 53, Paulo vai nos trazer uma lição, um ensinamento de forma clara, concisa, para que nós venhamos então ter convicção de que se um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor, se um dia confessamos a Ele com o coração, com a boca, crer no coração, se nós um dia decidimos então abandonar o pecado e nos entregar por completo a Ele, nós podemos com muita propriedade dizer que a morte foi tragada pela vitória.
E a vitória é Cristo em nossa vida. O versículo 53, Paulo começa dizendo: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que Paulo diz para a igreja: olha, irmãos, tenham convicção de que em Cristo a morte foi vencida, Paulo orienta: portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, o que é que nós aprendemos então diante desse texto? Eu quero trazer algumas lições que esse texto falou ao meu coração, algumas lições que Deus trouxe para o meu coração, para a minha própria exortação. Nós temos que entender então de que no momento em que nós entendemos e temos esta confiança da palavra de Deus, no momento em que nós decidimos realmente nos entregar, e fazendo um contexto, um paralelo com o mundo onde estamos vivendo, onde desde a mais tenra idade, nós nos acostumamos a alimentar algumas ambições diversas, as quais geralmente têm a mesma finalidade. Vitória é uma das palavras mais agradáveis ao nosso vocabulário. Todo ser humano almeja, deseja vitória, quer seja na área financeira, quer seja na área familiar, quer seja no conjugal, no relacionamento, quer seja na busca educacional de uma formatura. O homem deseja de forma muito grande alcançar a vitória. Alguns tentam maquiar tal necessidade de conquistar o que se quer a todo preço, através então do uso equivocado de valores que foram construídos numa sociedade onde a maioria das pessoas vive em busca de um mesmo ideal: alcançar um patamar financeiro jamais alcançado, ser o número 1 em determinado tipo de coisa, quer seja empresarial, acadêmico. Estes valores embasados há séculos têm destruído muitas pessoas e têm os tirado do olhar da palavra. Este olhar de ambição, usando uma palavra que nos dá certeza, que é a palavra vitória, porque o próprio Cristo diz que em Cristo, nele, alicerçado nele, fundamentado nele, somos muito mais que vencedores. Alguns hoje pegam a palavra vitória e estão distorcendo o seu contexto. Por isso é necessário que nós nessa noite nos apeguemos à palavra, para entendermos de que há sim vitória em Cristo, mas para que essa vitória venha, eu preciso primeiramente estar nele, porque a palavra diz que sem ele nada poderemos fazer. Mas então esse texto que lemos nos traz algumas lições importantes. A primeira, o versículo 50 a 52, nos dá o entendimento de que a vitória de Cristo, a vitória que ele nos dá, garante ressurreição, ou seja, transformação, para que nós possamos habitar eternamente com ele. Volto a dizer, quando falamos em morte, geralmente vem à nossa mente alguma coisa assustadora, porque é complicado falar em morte. De certo modo, a maior parte das pessoas tem duas coisas, e pensam que a morte é apenas isso: sofrimento físico e a morte deste corpo. Daí então essa necessidade deste dois, a morte, por se tratar de algo ainda desconhecido para muitas pessoas, precisa ser então ensinado. A Bíblia diz neste capítulo que, no entanto, é uma explicação para aqueles que desejam aprender acerca da morte, de que vai chegar o momento em que nós estaremos frente a frente, chegará o nosso dia em que a morte vai chegar para nós,
nenhum de nós, como dizia minha avó, fica para a semente. O nosso dia vai chegar. Mas há uma certeza para aqueles que estão em Cristo e para aqueles que ainda não estão. Porque esta palavra que Paulo então traz, quando diz que tragada foi a morte pela vitória, foi aquele momento em que Cristo na cruz disse, está consumado. Ou seja, chegou o momento de nós vencermos. A morte vai ser tragada, a ressurreição aconteceu e ao terceiro dia veio a ressurreição, para que nós entendamos uma coisa. Em Cristo Jesus, a morte para nós também é algo maravilhoso. Paulo disse que para ele o morrer é lucro. O morrer para ele é algo vitorioso, é algo necessário, porque nenhum de nós desejamos morar nesta terra eternamente. Ou alguém quer fazer isso? Eu não. Sabe por quê? Porque a palavra diz, Jesus orientando discípulos, orou também ao Pai, dizendo, Pai, eu não quero que você o tire do mundo agora, mas os livre do mal. Porque este mundo perverso, este mundo maligno, a inversão de valores, este mundo que só pensa em destruir, só pensa em alcançar grandes tops, mas massacrando, destruindo, pisando. Este mundo que inverte aquilo que a palavra de Deus ensina, tem trazido para os nossos dias pensamentos terrenos. Ei, queridos, saibam de uma coisa, a nossa vitória não é apenas aqui, mas Paulo diz que a nossa vitória é saber que um dia reinaremos com Cristo lá na glória. A nossa vitória não é apenas aqui. Nós estamos nos deixando moldar as coisas que o mundo tem pregado, alcançar bens materiais, ter a melhor casa, ter a melhor condição financeira. Mas Paulo diz que se nós quisermos pensar e nos gloriar dessas coisas terrenas, nós somos miseráveis. Sabe por quê? Porque nada aqui na terra se compara ao que para nós está preparado lá no céu, por meio de Cristo Jesus. Nada. Era então a preocupação de Paulo quando queria exortar a igreja, entendam isso. A morte foi tragada hoje pelo sangue do Cordeiro, pela nova aliança. Nós temos a certeza de que se nós morrermos agora, o nosso corpo volta para o pó, mas reinaremos eternamente ao lado do Senhor lá nos céus. É necessário entendermos isso. É necessário entender que Jesus é a nossa vitória. Sim. Aqui na terra também. Porque a palavra diz que o nosso Deus nunca nos desampara, nunca nos deixa só, nunca vi um filho dele mendigar um pão. Mas, irmãos, nós estamos perdendo o nosso olhar de céu. Estamos trazendo a vitória apenas para aqui. Ah, Senhor, se o Senhor não me abençoar com aquele carro novo, o Senhor não é Deus na minha vida. Ah, Senhor, se eu não conseguir comprar aquela casa nova, o Senhor não é Deus na minha vida. Nós estamos trazendo vitória para as coisas terrenas apenas. A nossa maior vitória é saber que um dia o nosso nome estará escrito no livro da vida. A nossa maior vitória é saber que Cristo vem, e ao vir Ele vai nos ouvir dizer, vem, bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que para você está preparado desde a fundação dos séculos. É a nossa vitória maior. E nós estamos nos apegando ainda a coisas terrenas. Para alguns crentes que hoje expressam, se denominam como crentes, a vitória é ter a melhor casa, é ter o melhor carro. Não, queridos. A vitória maior nossa é saber que a morte foi tragada. Cristo ressuscitou e nos deu garantia de que reinaremos com Ele, porque Ele mesmo disse, eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, estejais vocês também. É a nossa vitória. A nossa vitória e a certeza que temos é que Cristo, ao vencer a morte, nos garante ressurreição, transformação, para habitarmos com Ele eternamente. Mas além disso, a outra coisa importante que essa vitória nos dá, a vitória sobre a morte, a vitória de Cristo, nos traz então uma nova motivação. Que motivação é essa? Tirar o nosso olhar deste mundo. Repita comigo, eu quero tirar o meu olhar
das coisas do mundo e continuar visualizando a minha morada eterna. Há então uma motivação para que nós tiremos os nossos olhos daquilo que é material, daquilo que é destrutível. Olha o que o versículo diz, do versículo 54. Quando este corpo corruptível, esse corpo corrupto que vai ser destruído, que vai voltar ao pó, este corpo que sofre enfermidades, esse corpo que vez ou outra sente dor, quando este corpo se revestir de um corpo que vai trazer incorruptibilidade, aquilo que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito. Eu preciso então estar fazendo com que o meu corpo seja transformado. A vitória de Cristo nos dá e retira de nós o medo da morte. Alguém pergunta, tem medo de morrer? Não. Por que não? Porque eu sei que morrendo eu vou reinar eternamente com Cristo. Mas eu quero fazer uma pergunta, e a pergunta eu quero que você responda para você mesmo. Você tem certeza de que morrendo daqui a alguns segundos você reinará com Cristo na glória eterna? Você tem certeza que você está pronto, apto a declarar, assim como Paulo escreve à igreja de Corinto: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Eu tenho convicção de que em Cristo eu posso dizer a mesma coisa. Tragada foi a morte pela vitória. É uma esperança maravilhosa. Se a morte é o maior medo que o homem pode ter, em Cristo esse medo pode ser retirado de nós. Que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso nós temos. Um Deus que nos dá a garantia de vencer a morte. Um Deus que nos dá a certeza que fala de algo que é corruptível, de imortal, mas também fala de suas condições, a condição do homem. O homem morto é corruptível. Eu e você, o nosso corpo corruptível, esse corpo nosso que vai voltar ao pó, que vai passar pela decomposição da sua carne. Mas nós temos uma certeza que mesmo esse corpo sendo corruptível, voltando ao pó, existe algo em nós que é eterno. E é isso que nos dá então a certeza, o desejo de continuarmos olhando para Cristo, porque o homem vivo, ele é mortal. Mas na volta de Cristo, os que estiverem mortos, mesmo decompostos, ressuscitarão incorruptível, em um corpo transformado. Esse corpo volta ao pó de onde veio, mas quando Cristo vier nas nuvens buscar a sua igreja, aqueles que estão mortos ressuscitarão, reinarão com Ele, receberão um corpo transformado, porque a morte foi tragada pela vitória. É necessário que nós entendamos isso. É necessário que o nosso olhar seja tirado das coisas materiais, das coisas terrenas, e que nós continuemos a olhar o nosso lugar eterno, o céu, sabendo que para chegar no céu, o caminho foi ensinado, Jesus. Ele diz que Ele é o único caminho, Ele é a verdade. Jesus foi exclusivista. Ele não deixa sombra de dúvidas nenhuma. Ele não diz que tem outro, que Ele é um dos caminhos, mas eu sou o caminho, porque foi Ele que venceu a morte, foi Ele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele é o caminho. Ele não deixa então dúvidas para ninguém. É necessário que nós entendamos isso. Deus, Ele é manifestado em nós, os que cremos. Nós não estamos mais debaixo da sua ira, mas nós somos filhos guardados em amor para aquele grande dia, o dia do nosso encontro com Jesus, a vitória daquele que está aguardando, aquele que precisa, a vitória
que nós estamos aguardando, ela vai chegar. Ah, queridos, quantas pessoas estão ainda desapercebidos, quantas pessoas que estão ainda dormindo, quantas pessoas que não estão atentos, não estão vigiando, não estão como as virgens prudentes, quantos que estão ainda brincando de céu e de inferno, quantos que estão brincando de ser crente, de ser evangélico, um dia sim, um dia não. Ei, é tempo de acordar. Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Ele está voltando. E Ele precisa de que eu e você esteja apto, preparado para o encontro com Ele. O encontro deve ser agora, antes da sua vinda. Ele nos deu vida eterna. Na cruz, Cristo nos livrou do pecado. Na sua ressurreição, Ele venceu a morte. Ele nos otorgou vida eterna. Quem estiver morto, quando Ele vier, será ressuscitado com um novo corpo. Quem estiver vivo será transformado. Tudo isso para a glória de Deus, por meio de Cristo Jesus. A vitória de Jesus tira de nós o medo da morte. Glória seja dada ao Senhor, porque em Cristo a morte foi vencida. Mas é necessário que eu tenha Jesus como meu aguilhão, que eu tenha Jesus como meu alicerce, que eu tenha Jesus como aquele sustentador. E muitas pessoas estão querendo talvez alcançar vitória com seus próprios esforços, com seus conhecimentos. Algumas pessoas querem alcançar vitória usando de má fé. Mas existem pessoas também que entendem que a vitória genuína vem por meio de Cristo Jesus. Nós conhecemos então a história de Davi. Davi, o menor na casa do seu pai, um pastor de ovelhas. Davi, a todo instante se preocupava em pastorear as ovelhas, e chegou um momento que o seu pai mandou levar comida para os seus irmãos lá, num acampamento que estavam guerreando. E Davi chega então lá e começa a ouvir alguns burburinhos de alguns que estavam defamando, zombando, criticando o povo de Deus. Cadê o povo? Cadê aqueles que querem guerrear? Cadê aqueles que se colocam para lutar pelo seu povo? Não tem homem aí em Israel? Não tem ninguém que queira lutar para declarar o poder que há neste Deus? Davi então ouve essa situação e fica desesperado. Davi, ele se preocupou porque na melhor fase da sua juventude, ele demonstrou temência a Deus. Davi foi um homem temente, teve grandes lutas em sua vida, enfrentou grandes dificuldades terríveis. Uma das suas batalhas, nós conhecemos a grande história, que foi a luta com o gigante Golias. O que é que tem a ver, pastor, com a morte, com a vitória sobre a morte? Nós pararmos para refletirmos acerca do texto, nós vamos encontrar de que Davi perdia em tudo para Golias, no tamanho, na força. Era como que você colocasse alguém para lutar com quase 5 ou 6 de Davi. Mas Davi, ele tinha uma certeza, e ele expressa isso com muita propriedade, quando diz para o gigante: tu vem a mim com espada, lanças, escudos e qualquer outras coisas mais, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha a plena convicção de que com ele estava o Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que transforma a maior dificuldade em realidade. Davi tinha a certeza de que com ele estava o Todo-Poderoso. Davi então deposita a sua confiança, com certeza da vitória, em nome do Deus Todo-Poderoso. Em quem você tem confiado a tua vitória? Em quem você tem esperado a tua vitória? Paulo orienta para a igreja de Corinto: olha, a morte foi tragada
pela vitória. E a vitória foi dada por Cristo Jesus. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vitória vem quando nós estamos alicerçados no Deus Todo-Poderoso. A vitória vem quando a minha vida está totalmente entregue ao Senhor, o grande vencedor, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não tememos mais a morte. Não tememos mais a morte, porque nós sabemos que a morte foi vencida por Cristo Jesus. Jesus é a nossa vitória, mas quando nós nos entregamos por completo a Ele. Jesus é a nossa vitória quando eu creio piamente na sua palavra. Assim como Paulo chega a dizer, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Da mesma forma, quando Davi diz, olha, tu pode vir a mim de todas as formas, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. É você ter certeza de que aquele que está com você é poderoso para fazer tudo muito mais do que pedimos, pensamos e esperamos. Esse é o Jesus que cremos, esse é o Jesus que depositamos a nossa esperança. Mas eu preciso crer nesse Jesus, e você também. Em quem você tem esperado a tua vitória? Sai deste lugar com uma certeza: a morte foi tragada pela vitória. E Paulo diz muito convicto, pergunta, indaga: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, a segurança, aquilo que a morte pega é o pecado, porque o mesmo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que o aguilhão da morte é o pecado, porque a palavra também diz que o diabo, ele veio matar, veio roubar e destruir. E é isso que ele tem feito em muitas vidas, em muitas pessoas, em muitas famílias, em muitos lares, que não estão apegados na vitória que é o Senhor Jesus. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. E aí Paulo finaliza dizendo, graças a Deus, ou seja, ele reconhece, graças a Deus, que mesmo a morte operando, mesmo o pecado destruindo, graças a Deus, que nós temos vitória por intermédio de Cristo Jesus. Ah, queridos, como é bom pregar acerca disso, e saber que esse Jesus já venceu a morte, e para nós agora ficou tão fácil. Por que fácil? Porque ele mesmo diz, Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, ele diz, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor teu Deus, no teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Ou seja, eu confessando a Cristo com uma boca, crendo no coração, eu posso com convicção dizer aonde está, a morte, o teu aguilhão. Porque agora em Cristo eu sou uma nova criatura. Em Cristo eu tenho certeza de vida eterna. E é esse Cristo que está neste lugar, dizendo para você, se porventura você ainda está temendo a morte, saia daqui hoje convicto de que em Cristo a morte foi derrotada e hoje temos garantia de morar no céu. É esse Cristo que nós cremos. E eu quero concluir dizendo, Cristo é a nossa vitória. Nele temos garantia que vamos habitar na eternidade com Deus, seja com o corpo ressuscitado ou transformado. Nele não mais tememos a morte, pois ele não pode mais nos causar sofrimento. Fomos libertos do pecado, não tem mais domínio sobre as nossas vidas, o pecado já não mais nos domina. Então, amados, trabalhemos com mais dedicação, com mais alegria, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Chega a todos de forma irremediável. Ricos, pobres, doutores, analfabetos, velhos, crianças.
religiosos, ateus, todos eles morrerão. O encontro com a morte é algo inevitável. A morte vem. Até Jesus voltar, todos terão de atravessar esse vale sombrio. Por mais que a morte seja certa, nós não nos acostumamos com ela, porque nós não fomos criados para a morte. Sempre que a morte coloca suas mãos geladas em quem amamos, abre então sucos de dor em nossa alma. Mas Paulo nos dá então uma certeza, e é isso que nos motiva a viver por esta palavra. É isso que nos motiva a declarar que nós amamos o nosso Senhor. É isso que nos motiva a declarar de que é necessário que nós diminuamos para que Ele cresça e apareça. Mas o que nos motiva é que nós não precisamos mais temer a morte. Mas saímos daqui hoje declarando com convicção e dizendo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Agora, para o cristão, o morrer não é mais sinal de desespero. Morrer é deixar o corpo corruptível e habitar com o Senhor. Morrer é sair deste mundo perverso e estar face a face com Cristo. O morrer agora, para nós, é algo incomparavelmente melhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor Jesus acrescente no teu coração aquilo que não foi dito nesta noite. Que você tenha a convicção de que em Cristo Jesus a morte foi tragada pela vitória. Nós não tememos mais o mar, porque conosco está o Deus Todo-Poderoso.